Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, os que estão agora já presentes, os que vão chegando daqui a pouquinho, e também as boas-vindas aos que estarão entrando depois na própria gravação para nos acompanharem também desse modo quanto ao estudo da noite de hoje, dia 2 de janeiro de 2023 já. Então, que nós possamos, como irmãos e como amigos, nos unirmos em pensamento, mas também em coração e sentimentos, estruturando, mais uma vez, uma equipe de trabalho voltada em grande parte para o estudo da mediunidade, que é o tema que nos reúne todas as semanas, para que aprendamos sobre isto e possamos também, com o tempo, como que melhorar a nossa sensibilidade, trabalharmos as antenas psíquicas para que sejamos um dia úteis nas comunicações entre os dois mundos, o mundo dos espíritos e as entidades que ali estão, e nós no plano físico, tendo em vista o muito dos benefícios que disso pode resultar para nós, protagonistas, para os necessitados, para o mundo em si. Que nós possamos ter a companhia dos benfeitores, daqueles que supervisionam o nosso aprendizado, o nosso estudo, e também, eventualmente, as comunicações que poderiam acontecer espontaneamente enquanto estudamos. Que todos aqueles que não puderam chegar hoje, onde estiverem, tenham a mesma assistência, e aqueles que precisarem de algum recurso de tratamento, prepare-se também para recebê-lo no decorrer da reunião ou ao final, no momento de prece que sempre temos realizado. Agradecemos a eles, os amigos espirituais, e a Ti, Senhor Jesus, pela vida, pela encarnação, pela possibilidade de aqui na Terra, acolhidos, fazermos um pouquinho do nosso progresso. Finalidade primeira da nossa reencarnação. Muito obrigado aos espíritos, muito obrigado aos presentes, e vamos então dando início ao estudo da noite. Obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, mais uma vez, bem-vindos aos amigos, e nós vamos então buscando a apostila. Vejam lá, estamos agora na página 65, programa número 2, porque é a apostila 2, ainda no módulo 1, são muitos módulos, e dele o tema número 6, lembrando que nós estamos examinando as questões relacionadas à prática mediúnica nas reuniões simples que os centros espíritas realizam no mundo todo, e já há mais de um século e meio. Claro que já estávamos vendo
as variações que nós temos visto, temos também experiência em lugares diferentes, essas variações que são usuais e são naturais também. Esse tema número 6 fala de dificuldades e obstáculos à prática mediúnica. Então, vamos ver isso de perto. Dificuldades e obstáculos. O trabalhador espírita consciente assume com responsabilidade e dedicação a tarefa que voluntariamente aceitou executar na casa espírita. Compreende que obstáculos de todo tipo surgem naturalmente no caminho, exigindo um esforço perseverante para que o compromisso assumido não sofra interrupção, nem seja, muito menos, claro, abandonado. Emmanuel ensina como agir perante tais desafios. Então, aqui talvez fosse interessante nós nos lembrarmos que no movimento espírita, nós mesmos já vimos isto longe ou perto, em países diferentes, cidades, centros diferentes, né? Muitas pessoas entram e participam, mas também algumas depois se afastam por um motivo ou por outro, envolvendo questões pessoais, envolvendo um despreparo ou uma imaturidade da própria pessoa candidata ao trabalho mediúnico ou já em pleno exercício. Questões que ocorrem na vida do trabalhador, aliás, seja ele médium, útil às reuniões, médium ostensivo, com conhecimento, com conteúdo doutrinário, né? Seja um médium iniciante, seja ostensivo, seja de mediunidade sutil, seja homem, seja mulher, seja uma pessoa mais jovem, que foi admitido no contexto, seja uma pessoa mais amadurecida, ou seja, os médiums são muito visados. Os candidatos a médiums também. Por isso que o ensino espírita sobre a mediunidade, ele precisa ser examinado de perto como um patrimônio intelectual, cultural, para que o médium esteja bem formado, para que ele saiba lidar da melhor maneira com dificuldades que surjam ao longo das tarefas mediúnicas, ao longo da sua própria vida, sendo que num período em que ele ou ela também é médium. Então, como o nosso mundo é um mundo ainda muito atrasado, não é? Os médiums são muito testados, como todos somos, em circunstâncias diversas, com mecanismos variados. Então, é muito importante que se trabalhe essa questão, não é? Para que nós não percamos numa existência que talvez seja hoje a única existência em que nós conhecemos ou podemos conhecer um pouco melhor e de perto a doutrina espírita e as questões que envolvem o exercício da mediunidade. Então, vamos com o Emmanuel, que aí vamos muito bem. Toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade de cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino.
através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência, mas à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana se nos dispusermos a trabalhar. Então, é a palavra de reflexão por Emmanuel, não é? Então, vocês lembram que nós já vimos aquela questão da tríade devastadora, orgulho, egoísmo, vaidade. Estas questões são fraquezas humanas muito comuns. E tudo isso pode ser ressaltado durante a vivência de qualquer um na casa espírita. E não faltarão, vamos dizer a palavra diretamente, espíritos obsessores, ligados a nós, pessoalmente, da vida atual, mas com mais razão, de vidas pretéritas, ou obsessores da casa espírita, do trabalho mediúnico, obsessores que não perdem oportunidade de causarem uma dificuldade, um constrangimento para um, para outro, criando uma dificuldade qualquer. Lembrando que toda vez que nós temos uma equipe coesa, uma equipe preparadinha e que esteja funcionando no dia a dia de uma maneira útil, nós seremos visados. Porque, dito de uma certa maneira, não se atiram pedras em árvores que não dão frutos. Então, se a equipe produz, ajuda, exerce a caridade, beneficia os desencarnados, doentes, sofredores, nós seremos buscados por aqueles que são contrários, antagonistas de um trabalho que ajude, que gere uma luz no fim de um túnel, vamos dizer assim, do sofrimento humano. Então, sigamos. No primeiro tema deste programa e módulo, que trata da organização e do funcionamento da reunião mediúnica, foram estudadas as principais condições para alguém fazer parte de um grupo mediúnico. Contudo, não é incomum surgirem dificuldades e impedimentos, temporários ou permanentes, que garantam a permanência contínua e frequência regular do trabalhador na atividade mediúnica. Então, sempre é bom lembrar, uma coisa é a imaturidade, o desconhecimento da doutrina espírita. Portanto, o pouco estudo doutrinário, em geral, mas, sobretudo, nos temas referentes à mediunidade. Isso é uma coisa. Mas mesmo aqueles que tenham um bom treinamento, um bom estudo, uma boa experiência, às vezes, até por isso mesmo, são testados por entidades que desejam o prejuízo da reunião e, especialmente, do trabalho de um ou de outro dedicado até então à seara mediúnica. Então, essa é uma questão importante também. De tal maneira, aquela história não se atiram pedras, quanto mais rendimento,
quanto mais frutificação em termos de benefícios, mais o grupo e médiuns A, B ou C de uma reunião qualquer serão testados, como eu estava lembrando. Seguindo, vamos agora pela numeração. Número 1, dificuldades à prática mediúnica. 2 pontos, ausências. As ausências frequentes ao grupo mediúnico geralmente estão relacionadas a causas que podem ser mapeadas e solucionadas. Mas importa considerar que a ausência persistente, ainda que justificável, conduz à descontinuidade da tarefa, situação que origina outros problemas, como dificuldades de sintonia com a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados. Nessa situação, a permanência do trabalhador na equipe deve ser suspensa até que a situação volte à normalidade. E isto cabe tanto para grupos de desenvolvimento e educação mediúnica na fase meramente, mas tão importante, do estudo doutrinário, como também para aqueles que estão já experimentando a prática de assistência aos desencarnados, reuniões de desobsessão, desobsessão especial, reunião mediúnica de todo tipo, e que numa altura começam a faltar ao compromisso assumido. Então, uma falta eventual é uma coisa, uma doença, um problema mais sério é outra coisa. Mas algo que se repita num determinado pequeno intervalo de tempo, essa suspensão que nós vimos aqui abordado na apostila, antes de algo assim mais veemente, não é? Quando o dirigente ou ela percebem que alguma coisa está acontecendo com aquela trabalhadora, ele chama para conversar, telefona. Hoje tem tudo para facilitar o intercâmbio. Quando essa apostila foi pensada, foi escrita, nós não tínhamos as facilidades de comunicação que nós temos hoje. Então, o WhatsApp, Messenger, por exemplo, né? É algo que você pode colocar um pequeno texto e ter um retorno daquela pessoa que não esteja comparecendo. Ou, se é o caso de uma ausência mais repetida, dependendo da consciência que o trabalhador já tem, ele próprio escreve para o dirigente, às vezes o grupo inteiro está no WhatsApp, e aí A, B ou C justificam a ausência. Então, hoje é muito mais difícil isso acontecer, sem que uma providência logo seja tomada, para não deixar a coisa ir adiante, sem necessidade. Lembrando, às vezes, que o trabalhador, o aprendiz de médium, o médium em tarefa qualquer, ele pode precisar de ajuda. E cabe ao grupo espírita, cabe à instituição se oferecer para ajudar quando alguma coisa já parece que está errada com o trabalhador, né? Então, suspensa, né? Até que a situação volte à normalidade. O ideal é não precisar da suspensão. E na detecção de ausências repetidas, tomarmos providências em auxílio. Recordemos a propósito, de novo,
estas significativas palavras de Emmanuel. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Vocês lembram, não é? Num encontro entre Chico Xavier e Emmanuel, quando Chico pede ajuda a Emmanuel diante de uma adversidade qualquer, não é? Qual foi a resposta de Emmanuel para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. 3 vezes seguidas. Seguindo, a infrequência, quanto mais, não deve ser permitida na reunião mediúnica. Depõe contra a produtividade do trabalho. É como um trabalho outro qualquer. Ou o trabalhador está presente, ou está de atestado, ou se afasta sem dizer nada, e vem as sanções de uma empresa, de uma instituição. Não é? Aqui nós temos que adequar as circunstâncias, mas isso tem consequências, e nós temos que ter estudo para que evitemos isso ao máximo. Pois bem, depõe contra a produtividade do trabalho, percebida em especial no atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Além do mais, as ausências afetam diretamente a homogeneidade e a harmonia do conjunto. Condições imprescindíveis à prática mediúnica séria, como bem orienta Allan Kardec. Vale a pena considerar a hipótese de que um grupo mediúnico é uma família. Deve haver amizade, fraternidade, ideia mútua entre os participantes, dirigidos, coordenados e dirigentes, com um sentido de família. Toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Estamos nos referindo, naturalmente, àquelas em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente, tais precauções se tornam desnecessárias. Mas, então, ninguém deve se queixar da qualidade do produto. E aí nós estamos com Kardec. Esse parágrafo é dele. As principais justificativas para as contínuas ausências ao grupo mediúnico podem ser assim delineadas: viagens corriqueiras, por motivo profissional ou estilo de vida, muito comum. Mudança temporária para outra cidade. Então, aqui é uma questão mais delicada, é uma ausência por um período maior. Então, de certo modo, o grupo já não vai contar com a presença daquele trabalhador. Então, um aspecto é que ele seja orientado a, assim que for possível, ele conheça um grupo mediúnico ou um centro espírita na cidade para onde ele está se mudando. E haja um contato com a direção da casa,
e ele se ofereça para estudar, para acompanhar o trabalho público doutrinário, receber o passe, a água fluida, e aos poucos ele ou ela vão se entrosando num novo trabalho, numa outra equipe, na cidade próxima ou distante, que ele ou ela poderão ter necessidade de mudança. Muito bem. Se essa pessoa volta para a cidade de origem, dependendo do seu perfil e, claro, das suas condições, será naturalmente acolhido de volta. Mas que não percamos tempo do trabalho e do estudo da mediunidade numa cidade para onde alguém tenha ido. Problemas do lar, mais comum ainda. Criança que requer cuidados. Cônjuge não espírita. Brincando um pouquinho, esses cônjuges. Seguindo, falta de perseverança, que é resultado da imaturidade e da falta de estudo doutrinário. Problemas de entrosamento com a equipe. Cansaço significativo em decorrência da profissão. Plantões na área da saúde. Exaustão, exigência profissional de chefias, não é? Exigindo mais do que seria razoável, não é? Hoje tudo isso é muito bem estudado, inclusive medicamente. De tal maneira, em decorrência tanto da profissão e dos estudos, que é algo comum entre universitários. Semana de provas, não é? Testes, exigências maiores de certas disciplinas dentro da grade curricular, e por aí vai. Frequência a mais de uma atividade mediúnica. Então, esse é um cuidado que o trabalhador e os dirigentes devem ter quanto a qualquer colaborador. Não é impeditivo, mas há que se ter bom senso e uma devida atenção por parte dos dirigentes. Frequência a mais de uma atividade na mesma casa espírita ou em outra. Influência espiritual, claro que negativa. Esses são apenas os exemplos mais comuns, mas evidentemente há outros. Então, o que nós estamos falando? Da assiduidade. A ausência do trabalhador é uma assiduidade deficitária. E nós já não vimos lá atrás que temos duas questões importantes no dia a dia do trabalho mediúnico que devem ser valorizadas: assiduidade e pontualidade. São condições que, às vezes, podem ser contornadas se houver empenho da pessoa. Outras vezes, não é possível libertar-se delas no momento da sua existência. Não é no momento da encarnação, não é existência nesse sentido. É enquanto perdura a dificuldade. Então, às vezes, só o tempo e, às vezes, assim, um quê de esforço maior do que antes para poder fazer-se frente às demandas diferentes que podem surgir na vida de qualquer trabalhador, mas dependendo da maturidade, do compromisso, do estudo que a pessoa tenha, ele pode ou ela, mesmo assim, empenhar-se mais para manter-se muito bem dentro dos compromissos assumidos. Seguindo adiante.
Até que as dificuldades sejam convenientemente administradas, o bom senso e a experiência indicam que o trabalhador deve ser afastado temporariamente do grupo, mas não da casa espírita, obviamente. Ele deve integrar-se a outra tarefa espírita, palestras públicas, assistência e promoção social, estudo doutrinário, compatível com o seu atual período de vida e de capacitação. Mais tarde, superados os empecilhos, retornará à reunião mediúnica. Não é tudo bem razoável que vimos agora? E tem 2 impedimentos à prática mediúnica. Há situações mais complexas que impedem a frequência temporária ou permanente do trabalhador à reunião mediúnica e que podem ser resumidas em 2: falta moral ou comportamento social incompatível com a seriedade da reunião. Comportamento social não necessariamente dentro da casa espírita, mas mais frequentemente e tão importante quanto fora dela. E isto acontece, não é? E eu mesmo já vi isso de perto, ocorrendo com pessoas relacionadas a atividades muito bem coordenadas. Então, é preciso saber-se que estas coisas podem acontecer na vida de alguém e precisarão ser muito bem administradas pelo próprio envolvido e por aqueles que estão ajudando para que tudo corra bem. E tem 2 ali: grave desarmonia física ou mental, psíquica. Acontece? Acontece, mas é menos frequente, porque uma grave desarmonia física é uma doença biológica, somática, mas nem toda doença vai tirar o trabalhador da reunião. Pode até tirar ele ou ela da reunião mediúnica, em que o trabalhador da mediunidade estava sendo útil ao determinado trabalho, mas ele pode ausentar-se, licenciar-se da reunião mediúnica e, por motivos óbvios, frequentar o trabalho público, receber o passe, a água fluidificada. Imagine alguém que adoeceu numa certa altura da vida, de uma neoplasia, de uma doença inflamatória degenerativa, adquiriu Covid no período em que a pandemia era o que era a questão de meses ou anos atrás. Então, o que acontece? Contato não era possível, fora os riscos de vida que a Covid-19 gerou no mundo inteiro e também para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, envolvendo, claro, pessoas dentro do movimento espírita. Quantos médiuns morreram? Quantos familiares de trabalhadores espíritas desencarnaram ou ficaram aos cuidados médicos por semanas e, depois de muita luta, sobreviveram, voltando ou não mais adiante aos compromissos. Como em medicina, cada caso é um caso. Seguindo adiante. Grave desarmonia mental, psíquica, é mais raro, mas existe. E a pessoa pode desenvolver um distúrbio de ansiedade, uma depressão, um problema envolvendo dependência química, envolvendo bipolaridade, pânico.
Então, é preciso lembrar nessa área que aquele que tem a mediunidade e que funcionou com ela de uma maneira muito própria, sendo visado, todo médium tem um histórico delicado de vidas anteriores. E no exercício da caridade, por seu próprio intermédio, isso pode, como que, provocar reflexos que estavam, vamos dizer assim, adormecidos de contextos que vêm à tona depois. Então, é muito comum bipolaridade e mediunidade. Mais comum do que os espíritas pensam. Então, tudo isso tem que ter muito jeito para administrar, não é? Junto a qualquer médium. E lembrando de que questões desse tipo, ligadas à tríade devastadora, orgulho, egoísmo e vaidade, isso é um entrosamento altamente prejudicial e que vem gerando, pode gerar em qualquer lugar do mundo, dificuldades quanto ao trabalho do médium A, B ou C, e com consequências para qualquer equipe que até então era a sua. Seguindo, em ambos os casos, a obsessão pode caracterizar o fator desencadeador. Eu diria, pode é uma maneira tênue. Na verdade, é muito difícil que em qualquer dos dois aspectos a obsessão não seja o principal. Seja obsessão em função do desempenho útil do médium em serviço, seja pelas suas dificuldades históricas, espirituais, que vêm à tona numa época qualquer da sua existência. Enfim, seguindo adiante. A direção do grupo deve manter-se atenta, pois há outros fatores não relacionados à obsessão propriamente dita. Como exemplo, a manifestação de certas enfermidades físicas graves e suas sequelas. Ante tais ocorrências, André Luiz pondera: recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos, médiuns ou não, e que, por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. E nunca esqueçamos a tríade. E entre os três aspectos, o mais delicado é o orgulho, que é antigo nas nossas vidas. Item 3, obsessão na reunião mediúnica. As faltas morais ou os comportamentos sociais incompatíveis com a seriedade da reunião não são incomuns, como se supõe à primeira vista. Podem ser desencadeados por processo obsessivo ou por invigilância do trabalhador espírita, que passa a adotar certas condutas que o conduzem à derrocada moral. Em ambos os casos, a mente e o pensamento são submetidos a influências perniciosas, próprias ou estranhas, que produzem, em consequência,
atordoamento dos sentidos e do raciocínio, assim caracterizados por Emmanuel. Dois pontos. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Olha a gravidade disso, gente. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. O sexo que constrói o lar em nome de Deus, por toda parte, é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios, mas também tendo em vista certas mudanças na área da saúde mental, menos internações hospitalares em hospitais especializados e mais tratamento ambulatorial, estes casos dos enfermos não podem, às vezes, ser cadastrados em manicômios, mas exatamente aí estão vivendo as agruras nos próprios lares, sozinhos e enfermos, ou na companhia de familiares que, lamentavelmente, são igualmente atingidos e adoecem junto de qualquer um que esteja vivendo o drama de um transtorno mental. Reconhecido, diagnosticado ou não, e, aliás, até muitas vezes negligenciado ou negado. Seguindo, a faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, o indivíduo precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com bases na educação. Então, meus amigos, vamos ver mais um pouquinho e vamos ver um tempo para considerações. Kardec, antes, só um pouquinho. É preciso, portanto, estar sempre vigilante, procurando prevenir qualquer possibilidade que conduza à obsessão no grupo mediúnico, pois esta representa um dos grandes desafios da sua prática, como assinala Kardec em O Livro dos Médiuns. Então, aqui é a obsessão que vitima uma pessoa, duas, três, na mesma época daquele tal grupo. Basta um caso para se gerar prejuízos para todo o trabalho. Do mesmo modo que um paciente de um problema médico mais sério, qualquer, traz dificuldades em todo o ambiente familiar. Não só para os transtornos mentais, mas os problemas físicos. Não é verdade? Então, essa é uma questão importante, relevante para nós. Entre as dificuldades
que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que certos ou alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, claro, que procuram dominar, pois os espíritos bons se impõem, não impõem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, retiram-se, afastam-se, monitoram de longe, mas nunca nos abandonam, nunca. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Se chegam a dominar alguém e dominam, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Kardec apresenta, inclusive, os 9 sinais mais evidentes de processo obsessivo detectado no grupo mediúnico, aplicados tanto ao médium quanto a qualquer outro trabalhador da reunião. Vamos citar os 9 e vamos encerrar a leitura da apostila por hoje. 1. Persistência de um espírito em se comunicar. Queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, ruídos como pancadas e batidas, opondo-se a que outros espíritos o façam, ou seja, desejando tomar para si o espaço do trabalho mediúnico. 2. Ilusão, que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Isso, às vezes, é mais fácil de depreender, de observar, às vezes nem tanto, porque espíritos inferiores não são necessariamente ignorantes. São, aliás, em geral, muito inteligentes e têm muita força mental, iludem, são, dentro de uma certa expressão, experientes no sentido do embuste. Enfim. E tem 3, crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. E tem 4, confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que por ele se comunicam. Ele acreditar naquilo e se deixar levar de novo pelo tal orgulho. E tem 5, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis. Muito comum. Olha o orgulho aí novamente. Má reação à crítica das comunicações que recebe. 7, necessidade incessante e inoportuna de escrever ou de se manifestar por outro tipo de mediunidade. Constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. E, por último, ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou o objeto visado, e muitas vezes é ele ou ela que oferecem o ectoplasma que esses efeitos físicos vão possibilitar. Então, meus amigos, vamos interrompendo por aqui hoje. Vamos ver se alguém deseja
trazer alguma questão, sugiro, não tanto de caráter de experiência pessoal, mas uma coisa que seja útil a todos, né? E aí nós vamos, então, examinar, talvez, no início da próxima reunião, no dia 9, essa lista de 9 itens, porque vocês podem relê-la depois, porque vai nos fazer muito bem uma reflexão sobre cada um destes itens. Está bem assim, meus amigos? Então, nós vamos voltando ao nosso encontro, podendo nos ver, podendo como que observar se algum de vocês gostaria de trazer um comentário qualquer. Fiquem à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Sérgio. Eu gostaria de um exemplo, alguma coisa que explicitasse mais essa questão do comportamento social. Fiquei curiosa com isso, como que isso poderia interferir no exercício, né, da caridade, da mediunidade. Aline, Jesus havia dito, orai e vigiai. Ele conhecia muito bem a realidade no nosso mundo, sabia muito bem que certos hábitos de qualquer um de nós, do dia a dia, envolvendo como que nossa filiação a questões que são vividas num mundo atrasado, semi-primitivo, de provas e expiações, como são frequentes na Terra, nós, ao buscarmos satisfações, prazeres de certa natureza e com certa frequência, nós vamos entrar em domínios das trevas. E depois que você entra, porque acredita que aquilo tudo todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não é verdade? Não existem questões muito coletivas sendo vividas em certas épocas do ano, no calendário do Brasil, no calendário de outros lugares. Não existem tendências que nos levam a certos vícios. Estaremos nos afastando veementemente. E hoje, né, Aline, nós temos que cuidar mais ainda, porque há uma capilaridade do mal, dos vícios, através de redes sociais, através de telefones celulares, tablets, notebooks, não é? Há uma facilidade de contatos com questões muito sérias que envolvem a política, envolvem a afetividade, envolvem a cultura. Eu vou só usar um exemplo, Aline. Não sei se ele é bom ou nem tanto. Eu estava, já tem um tempinho, morando em Porto Alegre. Iniciamos lá a Sociedade Espírita Reencontro de Porto Alegre. Existe até hoje, no dia 12 de outubro de 1984. Acredito e espero que todo mundo aqui já tivesse nascido. Mas a ideia qual é? Estávamos com um grupo viajando à cidade de Gramado para uma espécie de um retiro de meditação, de reflexão, um grupo pequeno. E eu me lembro que a data escolhida foi a data do Carnaval, porque era um período que todo mundo tinha facilidade
para se ausentar do trabalho. E, apesar de trabalhadores muito bem preparados, médiuns muito experientes, todos eles trabalhavam comigo, numa certa altura, Dr. Bezerra vem por uma médium. Ela está encarnada até hoje. É uma senhora de certa idade, claro, atualmente. E Dr. Bezerra diz uma frase para traduzir o que estava acontecendo no Brasil no período de carnaval, de folia. Não movimenta o Brasil inteiro, ou boa parte dele, e eu nunca esqueci a expressão, Sérgio, num certo sentido. Quando eu digo num certo sentido, não foi ele que disse. Sou eu adaptando para vocês o que ele disse. Ele não falou num certo sentido. Ele disse direto, Sérgio, o carnaval, ou no carnaval, temos a dança macabra das trevas. Se você buscar Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade psicográfica de Divaldo, você vai buscar dramas da obsessão, é todo ele sobre o carnaval. E você vai ver o que acontece. E, às vezes, o que acontece com um, com o outro, com tantos, cria uma psicosfera tenebrosa que só vai poder ser diluída nos meses que se seguirão, num esforço enorme dos espíritos superiores para que a psicosfera volte a ser minimamente razoável. Então, tanto existe essa questão, como existem outras, que socialmente têm como que havido toda uma divulgação e convite para a sociedade continuar vivendo o paradigma do materialismo. Estamos vivendo eras de materialismo, milênios, e na vinda de Jesus. Por isso eu lembrava dele. E na vinda da doutrina espírita, dos livros de Kardec, que são o Consolador prometido, eles deixaram muito claro o que é bom e o que não é, o que serve para o nosso progresso ou nem tanto. Então, nós temos que lembrar que temos tendências ou inclinações más nas palavras dos espíritos na codificação. Então, nós temos que cuidar disso, porque, do contrário, amanhã ou depois, nós começamos com uma questão simples e daqui a pouco nós estamos vivendo um drama sem tamanho e arrastando todo mundo à nossa volta para as mesmas questões. Então, Aline, é mais ou menos por aí. Entende? O que serve para o trabalhador espírita na área mediúnica é o que serve para qualquer ser humano filho de Deus, espírita ou não, cristão ou não, que tenha uma consciência e nela a voz de Deus, procurando alertá-lo sempre quanto ao que é bom e o que não é, o que serve e o que não serve para a evolução. Então, nós não podemos arrastar o nosso desempenho mediúnico para questões tão humanas, mas humanas de uma humanidade muito atrasada do ponto de vista moral. Então, gente, Aline, sorria, não é para você ficar
tão assim circunspecta, não é? Eu sei que você deve estar pensando em muitas questões, mas é para refletir. Podemos ver isso de perto mais adiante. Reflita mesmo. Nós todos temos que aceitar os alertas. E eu usei o exemplo do carnaval porque tenho a ideia do que me disseram, do que eu li. Então, existem coisas muito bonitas, festivas, culturais no carnaval, mas as trevas se aproveitam de uma festividade e inspiram as pessoas que têm lá suas inclinações mais a, naquele período de uma semana, comprometerem-se, às vezes, para todo o restante da encarnação, independentemente de trabalho mediúnico ou não. Vamos adiante, então, gente? O que mais? A sua questão, Aline, é muito importante, porque ela possibilita nós todos fazermos uma análise, uma auto-observação, entende? E qual é a nossa bússola, Aline? O Evangelho de Jesus. Ainda mais agora, à luz do Espiritismo. Agora, nós não podemos ter dúvidas, porque o que não ficou claro para alguns quando ele esteve há 2000 anos e deixou os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, tudo isso foi muito bem iluminado ainda mais pelos espíritos na codificação. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, pergunta? Aline, sorria. Agora sim. Então, queridos, vamos nos preparando para um novo momento. Que bom que estamos todos juntos, não é? E nós vamos, então, fazer uma prece, buscando que dessa nossa união tão bonita, todas as segundas-feiras, tendo a doutrina espírita, tendo a mediunidade como nossos elementos de afinidades, de reunião, que nós possamos ser úteis, como que a espiritualidade que nos tem supervisionado, que tem estado sempre nos ajudando, para que ela agora ajude os outros, ajude os doentes, os necessitados. E nós vamos, então, todos juntos, cada um na sua cidade, na sua casa, no seu lar, nós vamos como que buscando aquilo que seja benéfico pela doação fluídica que nós podemos oferecer ao mundo maior, abraçados todos nós, como nós estamos por agora. Então, aqueles que quiserem recostar, deitar-se por uma necessidade pessoal momentânea ou já de algum tempo, sentindo-se como que necessitando do amparo dos benfeitores, fiquem à vontade. Todos devem ter aquele copo de água ou uma garrafa, uma jarra, um cálice, água para ser ingerida, porque ela será, se já não foi,
magnetizada, fluidificada pelos amigos. Então, queridos, que nós possamos permanecer assim, nessa sintonia fraterna que nos tem caracterizado as reuniões já há algum tempo. E nessa altura, amigos, que vamos nos desprendendo um pouco da própria realidade no lar ou no trabalho, vamos nos projetando para o mundo espiritual, onde os nossos anjos de guarda nos protegem, nos envolvem, onde nós podemos oferecer a melhor vibração que tenhamos nas mãos amigas destes guias e protetores nossos, para que eles realizem para os necessitados do mundo inteiro, de cada lugar, cada cantinho da terra, onde o sofrimento exista, para que a nossa equipe devotada ao bem, ela possa contribuir para a melhora clínica, a iluminação de quem quer que seja, em termos espirituais, afetivos, emocionais, intelectuais, biológicos, lembrando que a Terra é, na verdade, um grande hospital. E é a Ti, Senhor Jesus, o médico sublime, o amigo divino da humanidade inteira, que nós recorremos, solicitando os préstimos de amor a virem balsamizar os sofredores da terra, os que conhecemos, os que lembramos, mas a grande maioria encarnados nos hospitais e clínicas, nos lares e nas ruas, tanto quanto aqueles que estão doentes no mundo espiritual, nos hospitais do outro lado, vivendo seus dramas nas zonas tristes dos umbrais e das trevas. Que o amor de Deus e de Jesus envolvendo a nós e o mundo todo neste entrelaçamento radioso, lindo, próspero, se traduza em felicidade e cura, obtenção da harmonia dos corpos, corpo físico, perispírito, e aqueles mais da essência da alma humana e do espírito imortal, envolvendo os dois lados da vida como um tributo de amor e gratidão que os beneficiem em qualquer cidade, comunidade, país, deste mundo a quem todos devemos o melhor do amor fraterno universal. Criou-se um campo imenso que envolve o planeta, na verdade já criado outrora,
e fortalecido agora para que cumpra a sua finalidade. Que nós, com a permissão do anjo Gabriel, que cuida dos domínios abaixo dos nossos pés, nós sejamos úteis a ele, o anjo, para a atração de milhões de espíritos ligados aos dois hemisférios, ao Oriente e ao Ocidente, terra que vai girando em torno do seu eixo. E enquanto isto, os atratores divinos, construídos pela ideoplastia de alguns e alicerçado no amor de Deus pelos habitantes da Terra, vai permitindo que estas forças lindas operem no mundo que Jesus dirige, o auxílio, a proteção, a virtude, a pacificação, a cura de males físicos, de transtornos mentais, de médiums e de não médiums, de irmãos todos entre si, de tal maneira que continuemos a observar o resgate de um sem número de pessoas. E estes espíritos enfraquecidos pelas intempéries morais vão deixando aqueles que estes influenciavam, dramas de obsessões vão terminando, porque a misericórdia do Pai, a luz do Cristo, o pastor de todas as ovelhas, vai chegando por toda parte, criando recursos lindos que beneficiam a humanidade inteira, sobretudo a muitos que vivem os dramas da guerra, da violência, do feminicídio, do infanticídio, da miséria, da fome, do desabrigo, do frio. Os imigrantes, os refugiados, tentando uma vida melhor em países que poderiam acolhê-los, tanto quanto abençoando todos os que morreram de Covid-19, todos os que desencarnaram pelo câncer, pelas neoplasias, pelas doenças cardiovasculares, pelos problemas neurológicos e transtornos mentais, sobretudo os suicidas, em qualquer lugar da Terra, agora sendo reerguidos na direção das estrelas, das esferas de luz que elas sustentam para a vida em equilíbrio aqui mesmo na Terra. Que possamos cuidar das vítimas das guerras, levando-os todos para o alto, russos, ucranianos, sírios, iemenitas e aqueles da Ásia, da África, das Américas. E que em todo este planeta o drama dos abortados, 42 milhões no ano que findou,
sejamos nós cooperadores menores a auxiliarmos o resgate, o encaminhamento de todas estas vítimas da ignorância e da crueldade, da indiferença, para cima, para aquelas esferas onde qualquer um de nós gostaríamos de ser aceitos. Um dia, diante da lei de amor e de justiça, a maior de todas, de Deus. Que o nosso fluido tenha sido útil, porque somos tão pequenos, mas quando nos unimos, crescemos um pouco e a doação se faz notar. E Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanu, o anjo Gabriel, Joana d'Arc, Ivone do Amaral Pereira, Pestalozzi, Abraham Lincoln, Desmond Tutu, Benjamin Franklin, William James, o anjo Ismael, Francisco de Assis e Clara, são muitos que cintilam de amor pela humanidade tristonha e tão infeliz, aquela que é a nossa, do planeta Terra, até hoje. Muito obrigado, amigos espirituais, amigos todos que estamos nos reunindo hoje, que tenhamos um ano novo maravilhoso de realizações tipicamente do bem, mas que logo na semana que vem possamos estar como que nos reunindo novamente. Espero que todos estejam muito bem e gostaria de pedir a Luciana, se ela puder, que nos brinde com uma música ou duas, à guisa de prece, de encerramento do nosso primeiro encontro sobre a mediunidade deste ano novinho em folha de 2023. Então vamos acompanhando de corações abertos a nossa irmã Luciana, que vai cantar não só para nós, mas para os benfeitores, porque eles continuam trabalhando e trabalharão a noite inteira. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos, e nós cantaremos a mesma canção,
unidos no mesmo coração. Eu quero ver você brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a tua mão na minha mão, edificando a comunhão. E quando olhar, então, a tez da vida eu possa ver mais brilho, menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, e a vida transpirando, plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar e um riso aberto oferecer, a minha mão na tua mão, edificando a comunhão. Que assim seja. Muito obrigado, viu, Luciana? Eu que agradeço. Aliás, obrigado também a todo mundo. E que então vamos nos despedindo por agora, e com a certeza de que podemos nos ver ou na Fluido Infantil, ou na prece pela humanidade, ou no mais tardar, no dia 9 de janeiro. Fiquem todos muito bem, tenham uma noite linda e que o amanhecer seja maravilhoso e todos muito bem dispostos para um novo dia. Um abraço apertado e até qualquer encontro destes. Fiquem todos muito bem.